Sabiam que a guarda de elite que devia proteger os imperadores romanos acabou por se tornar a sua maior ameaça? Pois é. Vamos mergulhar na história da Guarda Pretoriana, talvez a unidade de guarda-costas mais perigosa de todos os tempos. Quando pensamos no Império Romano, a primeira pessoa que nos vem à cabeça é, claro, o imperador. Mas, e se o verdadeiro poder em Roma não estivesse sentado no trono, mas sim de pé, ao lado dele, completamente armado? Pois bem, a resposta a essa pergunta é mesmo surpreendente. A história da Guarda Pretoriana é uma lição incrível sobre como o poder, a lealdade e, claro, a traição conseguem moldar um império inteiro. Para percebermos tudo, vamos lá começar pelo início. Tudo começou de uma forma bastante simples, na verdade. No início, eles eram só guarda-costas, unidades de elite que protegiam os generais no campo de batalha. Mas depois, o primeiro imperador, Augusto, teve uma ideia que mudou tudo. Ele pensou: e se pegássemos nestes super soldados e os tornássemos numa força permanente, para proteger não só a minha família, mas o coração do poder em Roma? O nome original destas unidades era Cortes Praetoriae, e o que Augusto fez foi genial e perigoso. Ao transformar uns guarda-costas temporários numa instituição permanente e oficial, ele acabou por criar uma nova peça no grande tabuleiro de xadrez do poder romano. E como vamos ver, essa peça ia mudar as regras do jogo para sempre. Mas o que é que os tornava assim tão diferentes das legiões normais? Basicamente, tudo. Enquanto os legionários comuns andavam a lutar nas fronteiras longínquas do Império, a Guarda Pretoriana era um autêntico exército estacionado no centro de Roma. E mais, eram recrutados só em Itália, porque se acreditava que isso garantia mais lealdade. Estavam, literalmente, no olho do furacão. Então, com tudo isto, o que é que era preciso para alguém se tornar um guarda pretoriano? E mais importante, por que é que era o sonho de tantos soldados? A resposta é simples. Ser pretoriano significava ter uma vida de privilégios e uma riqueza que um soldado normal mal conseguia imaginar. Vamos começar pelo dinheiro, claro. Um legionário comum recebia cerca de 250 denários por ano. Um guarda pretoriano, 750. É isso mesmo, o triplo. Esta diferença brutal não criava apenas uma elite, criava um grupo de homens que vivia numa realidade totalmente à parte do resto do exército. E as vantagens não ficavam por aí. Nem pensar. O tempo de serviço era mais curto, 16 anos em vez dos 20 de um legionário. Recebiam bônus gigantescos, os famosos donativum, especialmente quando um novo imperador subia ao poder, uma espécie de pagamento pela lealdade. E na reforma, ficavam com as melhores terras. Eram as verdadeiras estrelas de rock do exército romano. Claro que um grupo com tanto poder precisava de um quartel-general à altura, e eles tiveram-no. Chamava-se Castra Praetorial. Mas atenção, isto não era uma base militar qualquer. Era uma fortaleza gigantesca e imponente, construída mesmo à porta de Roma. Um lembrete constante e visível da sua força. Para se ter uma noção da escala, estamos a falar de 42 acres. É o equivalente a uns 17 campos de futebol, mais ou menos. Era uma cidade fortificada, dentro da cidade. A presença daquela fortaleza era uma mensagem muito clara para toda a gente em Roma, do cidadão mais simples ao próprio imperador. A guarda pretoriana estava ali e estava sempre a ver tudo. Agora, o que é que acontece quando se concentra tanto poder e privilégio num único grupo? A história ensina-nos que a resposta raramente é boa. A guarda, que foi criada para proteger o imperador, rapidamente percebeu que também tinha o poder para o destruir. E é aqui que a história dá uma volta irónica e sombria. Os mesmos homens que faziam um juramento para proteger o imperador com a própria vida tornaram-se o seu maior pesadelo. Pensem nisto, eles tinham acesso total ao palácio, sabiam de todos os segredos e, crucialmente, eram os únicos que andavam armados lá dentro. E não pensem que isto foi um caso isolado. Não, não. Tornou-se um padrão assustador. Em 41 d.C. mataram o imperador Calígula. Em 69 foi a vez de Galba. Em 193, o mesmo destino teve Pertinax. Eles descobriram uma verdade muito perigosa. Era muito mais rentável fazer um imperador do que simplesmente servir um. Mas em 1903 d.C., eles conseguiram superar-se. Atingiram o ponto mais baixo da sua história. Depois de matarem mais um imperador, fizeram algo que parece saído de um filme. Eles leiloaram o trono de Roma. É isso mesmo. Ouviram bem. Leiloaram o cargo de imperador romano a quem desse mais dinheiro. E houve um comprador, um senador rico, chamado Didio Juliano. E quanto é que ele pagou? Prometeu 25.000 sestércios a cada um dos soldados da guarda. Para termos uma pequena ideia do que isto significava, era o equivalente a muitos, muitos anos de salário de um legionário.
A ganância tinha tomado conta de tudo. A guarda já não protegia o império, estava a vendê-lo à fatia. Bem, como se costuma dizer, quem com ferro fere com ferro será ferido. E toda esta interferência na política, toda esta ganância, acabou por ser a ruína da própria guarda pretoriana. O fim deles chegou durante uma guerra civil decisiva. De um lado, tínhamos Constantino, com as suas legiões endurecidas por batalhas reais nas fronteiras. Do outro, o seu rival, Maxêncio, apoiado pela guarda pretoriana, que, sejamos honestos, já passava mais tempo em esquemas políticos em Roma do que a treinar para uma guerra a sério. O momento da verdade foi na Batalha da Ponte Milvia, no ano de 312. E aí, a sorte dos pretorianos acabou. Foram esmagados. O vencedor, o novo imperador Constantino, não teve meias medidas, dissolveu a guarda pretoriana para sempre. Mandou deitar abaixo as muralhas da sua fortaleza e enviou os soldados que sobreviveram para os postos mais distantes e esquecidos do império. O fim de uma era. E podemos perguntar-nos, por que é que esta história, de há quase 2000 anos, ainda é importante hoje? A resposta é que o que aconteceu com a guarda pretoriana deixou um legado e um aviso muito sério que continua a ser atual. O legado deles é tão marcante que até hoje existe uma palavra para o descrever: pretorianismo. É um termo político usado para falar de situações em que uma força militar ganha demasiada influência e começa a abusar do seu poder sobre um governo civil. A história deles é, no fundo, um aviso eterno sobre os perigos de dar poder a mais a quem tem como única missão proteger. No final, tudo se resume àquela questão inicial. Será que uma guarda pode tornar-se mais poderosa do que o próprio governo que devia proteger? A história da guarda pretoriana não só diz que sim, como mostra o quão desastroso isso pode ser. É uma lição intemporal sobre poder, corrupção e o risco de a lealdade ser comprada. Uma lição que, sem dúvida, ainda ecoa nos dias de hoje.